fungos subjugou a raça humana, destruiu o planeta. Os materiais corretos, você vai conseguir fazer uma barreira de maneira que esse fungo, esse mofo não vai destruir o seu patrimônio e nem mesmo a sua vida. Na análise aqui eu posso falar que o fungo gera morte. E eu quero aqui agora aproveitar esse vídeo para falar como você vai combater ele desde o início da sua construção. E aí, parceiro de obra? Você já ouviu falar de um seriado que está super badalado, chamado The Last of Us? Esse seriado ele conta a história de que os fungos subjugou a raça humana, destruiu o planeta, dominou literalmente o ser humano, fazendo com que o ser humano se torne uma moradia e eles se tornaram os hospedeiros, né? E interessante que os fungos ele têm literalmente esse poder. Na história, não vou fazer spoiler aqui, contar muita coisa, mas na história conta que o fungo ele começou a dominar, invadir as casas, de repente começou a dominar até o próprio corpo do ser humano. E deixa eu te contar um segredo. Isso acontece na vida real. É óbvio que da forma que está acontecendo no seriado, que está sensacional, é ficção científica. Mas na realidade, no nosso dia a dia, quando você se depara com fungos que começam a invadir a sua casa, eles, de certa forma, conseguem controlar a sua vida. E o que são os fungos? Na verdade, são micro-organismos e eles são, para nós da construção civil, e nós somos especialistas nisso, acabei não me apresentando, eu sou o Diego da Imperlage, e os fungos são o conhecido mofo. Eu coloquei aqui o mofo de rodapé, que é o mais comum, mas é o mofo de modo geral. Nós da Imperlage somos especialistas em combater a raiz que gera o fungo e que gera o mofo. Nós impedimos as infiltrações. Então, como é que o mofo ou o fungo pode dominar a sua vida assim como no filme? Quando você entra numa casa onde ela está muito mofada, ela está muito deteriorada no rodapé, na laje, nos armários, isso te obriga a ter atitudes. Se você fica exposto ao fungo por muito tempo, vai gerar em você crises respiratórias, problemas respiratórios, asma, bronquite, vai agravar se você tiver algum problema. Crianças, por exemplo, recém-nascidas, crianças com baixa imunidade, não pode de maneira alguma ficar expostas a mofos e fungos. Outra coisa que o fungo faz, ele detona a sua casa, deprecia a imagem da sua obra, do seu patrimônio, destrói todo tipo de madeiramento, destrói também roupas, porque ele vai se acomodando ali, se acumulando. O fungo ele gera um cheiro insuportável e gera bastante rinite alérgica. Então, entre outras questões, é óbvio que tem fungos bons, no sentido de há necessidade de ter eles para gerar remédios, para criar vacinas, mas na grande maioria, quando ele está diretamente em contato com você ali na sua casa, na sua obra, ele gera para você prejuízos imensuráveis, sem cálculos. Eu quero aqui agora aproveitar esse vídeo para falar como você vai combater ele desde o início da sua construção. Por meio da impermeabilização adequada, usando os materiais corretos, você vai conseguir fazer uma barreira de maneira que esse fungo, esse mofo não vai destruir o seu patrimônio e nem mesmo a sua vida. E em última análise aqui eu posso falar que o fungo gera morte. Vem para cá então. Olha só, coloquei aqui fungos e mofos de rodapé. Um tratamento extremamente simples que no início da sua construção você consegue evitar esses problemas. Depois que a sua casa já estiver pronta, existe também tratamento para isso. Primeira coisa que você tem que começar é fazendo a impermeabilização da viga baldrame. Aqui eu simulei uma viga baldrame de concreto. Essa parte preta aqui é a impermeabilização e pode ser feita com manta asfáltica, já até coloquei aqui, com manta asfáltica ou com emulsão asfáltica. Então começou na viga baldrame, executou bem executado, já é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Você entra então até 1 metro de altura, 1 metro. Você vai entrar com tratamento contra mofo de rodapé, que é essa umidade que ela vem da lateral, por batida de chuva diretamente, ou quando o aterro fica um pouquinho acima da viga, ou até mesmo quando coloca a grama aqui, que está encostando na sua casa aqui, ou calçada, ela vai encontrando com a parede. Qual que é o método então que você pode usar para evitar esses problemas? Você pode usar esse tratamento. Começa aplicando
um material que a gente chama de mordente, que é uma base de cimento e areia mais aditivos. Depois entra aplicando um chapisco de aderência, usando aditivos, um traço forte de massa, 1:2, tem todo o processo da forma correta. E depois você entra com uma massa impermeável, um reboco, faz um reboco usando um aditivo também, usando uma fibra, aumentando muito a sua resistência. E por final, aplica uma impermeabilização, uma argamassa polimérica com alta resistência à pressão hidrostática. Ok? Então, em outras palavras, não deixe o mofo dominar a sua casa, não deixe o mofo dominar a sua vida, controlar o que você vai fazer. Use impermeabilizantes, use impermeabilização, tratamentos adequados. Contrate um técnico que vai te dar toda a orientação. Contrate a Hiperlage. Um grande abraço.